estamos estudando com o pastor Afonso Chaves o livro de Josué. Voltamos ao nosso estudo nas Sagradas Escrituras, no livro de Josué, onde temos interrompido no capítulo 8, reiniciando ou dando continuação a partir do capítulo 9. Mas gostaríamos primeiro de fazer uma recapitulação rápida do que vimos até agora no livro de Josué. O que aconteceu anteriormente foi Moisés tendo trazido o povo de Israel até ao rio Jordão, foi recolhido pelo Senhor, sem entrar na terra de Canaã, a terra prometida por Deus ao seu povo, mas a continuidade da liderança está com Josué. E as primeiras palavras, quando Josué assume a liderança de todo o povo, são palavras de conselho, palavras de exortação, Deus animando a Josué, incentivando-o a se esforçar à frente do povo para a tarefa que lhe era dada de conquistar a terra. Mas um ponto importante é que Josué deveria se deter sempre na meditação da palavra de Deus, de dia e de noite, nela meditar, assim fazendo, o seu caminho seria próspero. Aí está, a prosperidade, em termos de sucesso na vida espiritual também, em especial, é pela meditação da palavra de Deus, não se apartando dela em tempo algum, até o ponto, conforme também diz o Salmo 1, meditar nela de dia e de noite. O que temos em seguida, numa recapitulação rápida, é a travessia do Jordão, quando Deus mesmo orienta a Josué e faz a obra da travessia do Rio Jordão a pé enxuto, numa época que o rio estava transbordando na cheia, mas para Deus nada é impossível. As águas se amontoam de um lado à direita e escorrem à esquerda, deixando o leito vazio, secando, e o povo passando a pé pelo Rio Jordão, assim já estando ou se colocando na terra prometida, Canaã. Lembrando também dos marcos, das vitórias que Deus dá, dos grandes feitos do Senhor na nossa vida, para serem como marcos, monumentos, algo gravado bem forte em nossa mente, para não esquecermos de todos os benefícios que Deus tem feito, para estar sempre nos reportando a isso como alicerce, incentivo para novas vitórias na luta desta vida. Na continuação, nós temos a tomada de Jericó, estratégia de Deus, o cercar a cidade, andar em torno dela por 7 dias, o povo em silêncio, só trombeta tocando, a não ser no 7º dia, quando dariam 7 voltas. Ao final da 7ª volta, clamariam, gritariam, e cada um entraria em Jericó pelo caminho que lhe estivesse à frente. As muralhas caíram e assim o povo não teve trabalho algum de conquistar a cidade de Jericó. Mas vimos também que Deus tinha dito que a cidade de Jericó era amaldiçoada, não poderia tomar despojo algum de lá, coisa alguma. Entretanto, encontramos Acã, um israelita que
lança mão de alguns objetos que veio a ver e a cobiçar, transgredindo contra Deus. Ficou a lição de que o que Deus nos dá é nosso, e nisso não há trabalho. Mas quando Deus não nos dá, qualquer riqueza que Deus não nos der, certamente vem acompanhado de dores. Pelo que vivamos da porção que Deus nos dá e pronto. Não queiramos coisas a mais, porque isso não resultaria em bênção para nós. Palavra também do sábio que diz: mantém-me na porção cotidiana. Não há mais, também não há menos. Jericó assim é tomada. Na sequência, o povo de Israel, capítulo 7, vai estar avançando contra a cidade de Ai, uma cidade pequena, mas entretanto, a cidade, apesar de ser pequena, fez com que o exército de Israel fugisse. Falta da bênção, da presença de Deus, e chorando Josué e os anciãos pela derrota naquela batalha, Deus mandou-os levantar. Não era questão de chorar, é questão de fazer a expiação, porque havia iniquidade no meio do povo. Que iniquidade? Um homem que tomou para si daquilo que era amaldiçoado, Acã. É descoberto o assunto, vem a disciplina, o juízo da parte de Deus, e a transgressão é expiada. Mas observem como que Deus olha para cada um de nós. Vejam os irmãos como cada um de nós somos importantes diante de Deus. É a ideia de que somos um corpo. Cada um de nós é parte deste corpo. Se um membro do corpo estiver enfermo, o corpo todo padece. Entendamos isso. Pelo que vamos apreciar uns aos outros, porque são membros que completam o nosso viver no trabalho, na obra de Deus, e ele, o nosso próximo, precisa estar sadio, para que todo o corpo esteja são. E observem também que, de outra forma, cada um de nós tem que ter cuidado e não negligenciar nas coisas de Deus, entender que Deus é santo e que a transgressão nossa vai ferir o povo todo. E depois, quando respondemos pelo pecado, não vai ser só um pecado, simples pecado, vai ser o pecado que cometemos e a consequência má que veio sobre todo o corpo. Então temos as duas coisas que pesam. Mas por fim, expiado aquele pecado de Acã, a cidade de Ai é tomada, e ali sim, ao contrário de Jericó, o povo de Israel poderia tomar todo o despojo daquela batalha, porque era dado por Deus mesmo. O abençoado, para o abençoado podemos estender a mão e tomar, mas para aquilo que é amaldiçoado, não serve para nós. É maldição mesmo. Chegamos assim ao capítulo 9, onde temos interrompido. Peço que abra então a Bíblia no capítulo 9, para prosseguirmos a partir daqui nas considerações que vamos estar vendo. O estudo do livro Josué vai nos mostrar, nos dar entendimento de toda a obra de Deus, naquilo que Deus prometeu no passado, vamos dizer, há perto de 500 anos atrás. 500 anos, 5 séculos passaram, mas no tempo certo Deus cumpre a sua promessa de dar aos filhos de Abraão a terra que lhe tinha prometido. Observe que Deus não está preocupado com o tempo. Ele tem o tempo certo para fazer cumprir todas as coisas. O que nós precisamos ter é paciência. O que é para nós, se for para o presente tempo, virá no nosso tempo. Mas outras promessas de Deus podem atravessar séculos, mas certamente Deus cumprirá
a sua palavra. E ainda que, considerando isso, lembremos que há bênçãos, promessas que só serão cumpridas quando nós estivermos nos céus, na eternidade. Mas, capítulo 9. Josué vinha fazendo prodígios. Na verdade, Deus com Josué, antes mesmo da travessia do Jordão, e todas essas vitórias, esses sinais de prodígio, vitórias, tudo serviu para engrandecer o nome de Josué e também para que o povo confiasse de fato em Josué na liderança do povo de Israel. Mas acontece que algumas nações de Canaã estavam se armando, se preparando, se ajuntando, fazendo coligações para uma batalha de maior porte contra Israel. Mas temos entre os povos de Canaã, diz para nós o verso 3 do capítulo 9, os moradores de Gibeão, os chamados Gebeonitas, que foram mais astutos, observando o que estava acontecendo, as vitórias surpreendentes que Deus dava ao povo de Israel, acharam melhor não combater, mas usar de astúcia e buscar ocasião de paz. E assim fazem eles, diz o verso 3, e os moradores de Gibeão, ouvindo o que Josué fizera com Jericó e com Ai, usaram também de astúcia, e foram e se fingiram embaixadores, e tomaram sacos velhos sobre os seus jumentos, e odres de vinho velhos e rotos e remendados, e nos pés sapatos velhos e remendados e vestes velhas sobre si, e todo o pão que traziam para o caminho era seco e bolorento. Observe a astúcia. E vieram a Josué ao arraial a Gigal, e lhe disseram a ele e aos homens de Israel: vimos de uma terra distante, fazei, pois, agora concerto conosco. Astúcia. O bom é que entenderam que Deus estava com o povo, era mais forte, não adiantava guerrear. Foram prudentes, usaram de sabedoria. E desta forma, alguns se fizeram de mensageiros, mas já foram preparados. Tudo velho, toda bagagem, toda alimentação, as roupas, sapato, para dizer que vieram de uma terra longínqua para fazer paz. Olhando na palavra de Deus que vimos antes em Deuteronômio, a ordem de Deus era essa: todo o povo de longe que aceitasse a paz, seria feita a paz. Seriam sujeitos, tributários, e não seriam destruídos. Mas os povos de Canaã, não é para com eles fazer trato de paz, é para desalojá-los dali. Mas os gibeonitas vieram desta forma. E diz a palavra de Deus, na sequência dos versos, que alguns homens questionando, perguntam aqui, perguntam ali, de onde vem? Ah, terra longínqua. Você não é do meio de nós? Não, nós somos teus servos, viemos de longe. E a insistência nesta palavra. E o povo, os anciãos, os príncipes de Israel, olham bem a mochila, olham o que estava sobre os animais, olham os sapatos, a roupa, olha tudo e aceitam como certo aquilo. E estabelecem com ele a paz. A palavra desta paz está no verso 14 e 15. Então aqueles homens israelitas tomaram da sua provisão e não pediram conselho à boca do Senhor. E Josué fez paz com eles e fez um concerto com eles, que lhes daria a vida, e os príncipes da congregação lhe prestaram juramento. Observe, Josué experiente,
os príncipes de Israel experientes, se deixaram levar pela aparência. E o ponto importante nessa sequência aqui, além da sabedoria, prudência dos gibeonitas, o que Deus às vezes louva, quando alguém estremece e sabe escolher o certo, e não se faz de louco enfrentando aquilo que é invencível, temos não indagarem a Deus, e toma o propósito segundo o seu raciocínio. Como a gente falha nisso? Quantas vezes a gente usa o raciocínio, analisa, pensa, estuda estratégias e tudo mais e age. Tudo pode parecer certinho, mas se Deus não tiver um negócio, nada vale. Nada. Porque, na verdade, o conselho, a orientação da boca de Deus é o correto, é o infalível, é aquilo que terá eficiência no presente e também no futuro. Não consultaram a boca do Senhor. Pronto. Observe, irmãos. Tem pessoas que dizem, nas coisas desta vida a gente que decide. Vai comprar um terreno, vai alugar uma casa, vai fazer isso, vai estudar, vai arrumar um emprego, tudo que vai fazer, não, isso é questão nossa. Só na coisa espiritual consulta a Deus. Mas, irmãos, se nós entendemos o quanto perto Deus está de nós, nós podemos sim consultar Deus em tudo que nós fizermos e teremos a orientação correta. Em tudo. Pode ser o mais caso simples do nosso viver. Ele é pai, ele está perto, ele tem prazer em conversar, em dizer sim, não, isso é melhor, aquilo outro. Deus é aquele que é o Todo-Poderoso, mas nós observamos na Sagrada Escritura que ele tem prazer de conversar, e vemos em Jó, vemos no livro de Reis, Deus reunindo os seus e perguntando: o que faremos? Ele sabe o que ele tem que fazer, qual o melhor caminho, mas por que ele diz: o que faremos? Justamente na ideia de que todos que são os seus servos, seus filhos, participem das decisões. E aqui não consultaram a Deus. E fato é que 3 dias depois, pronto, na caminhada do povo de Israel, na permanência na terra de Canaã, encontra com os gibeonitas, logo ali, vizinhos, pertinho. Pronto. No verso 17, encontramos que Gibeão não era só a cidade única, mas eram 4 cidades. No final do verso 17, Gibeão, Sefira, Beerote, Kiriat Jearim, 4 cidades. E diz as Sagradas Escrituras em algum lugar que não eram cidades pequenas, não, eram cidades fortes, grandes. E agora nós temos os gibeonitas vivendo no meio do povo de Israel, e o povo de Israel não podendo tirá-los, lançá-los fora daquela terra por causa do juramento. A palavra também no verso 18, lendo só no final, vai dizer que toda a congregação murmurava contra os príncipes. Aí, decisão errada, o povo entendeu que foi decisão errada, em vez de ser para honra dos príncipes, foi para desonra. O povo entendeu que fizeram algo totalmente fora da direção de Deus. E agora, o que fazer? Estão empenhados com a palavra. Fizeram o juramento em nome do Senhor. O que vão fazer? Não pode fazer mais nada. Declararam a paz, declararam que mantê-los em vida, tem que manter isso. O que o povo de Israel fez, os príncipes fizeram, foram até aos gibeonitas, reclamaram da mentira, mas não adianta mais nada. Mas colocaram os gibeonitas como servos do povo de Israel para serem transportadores de lenha
e transportadores de água para servir o povo de Israel vivendo no meio deles. E este assunto dos gibeonitas, guardem essa história, porque vai voltar outras vezes aí na questão. Não foram expulsos, vão estar presentes em toda a história de Israel, às vezes contribuindo para o bem e às vezes trazendo algum desastre no meio do povo de Deus. Por quê? Não era para ficar ali. Interessante, entretanto, tem coisas que eu analiso assim e lanço como uma curiosidade. E todas as coisas também não vêm na permissão de Deus? Sim ou não? Então observe que também, vamos dizer, de uma forma, na nossa falha, aconteceu isso, na falha de Josué e os príncipes. Mas eu fico considerando os gibeonitas daquela região de Jerusalém, onde séculos antes reinava sobre a cidade de Jerusalém aquele sacerdote do Deus Altíssimo, chamado Melquisedeque. Então observe, será que não houve também em Deus uma situação de poupar, que talvez ali existisse alguém ainda resultado do ministério de Melquisedeque, 400, 500 anos atrás? Eu fico suspeitando de alguma coisa, não estou afirmando, só analisando por que aconteceu isso. Mas aconteceu e há uma história anterior para nós estarmos considerando. Dando sequência ao nosso estudo, agora no capítulo 10, ao contrário dos gibeonitas, o verso 1 fala que outros reis mais, inclusive um rei da cidade de Jerusalém, Adoni-Zedeque, em vez de fazer como os demais próximos gibeonitas que fizeram a paz, não, ele ajunta outros reis, formando o exército de 5 reis, para atacar quem? Os gibeonitas. Eles acharam melhor, em vez de atacar Josué, atacar os gibeonitas, que tinham feito aliança com Josué, e cercam a cidade de Gibeão. Isso está no capítulo 10. Os gibeonitas, vendo que estavam lutando contra 5 reis, pedem socorro a Josué, pedem socorro aos israelitas. E a palavra é essa mesmo: lembrem-se da aliança que fizemos, estamos cercados, venha nos acudir. E por força da aliança, e porque os demais 5 reis eram inimigos de Israel, teriam que ser desalojados mesmo, o verso 6 diz que Josué envia homens para Gibeão para o combate contra aqueles reis. Aqui segue-se a guerra como nós teríamos, mas o importante dessa batalha é o que vemos no verso 8 primeiramente, porque diz assim: e o Senhor disse a Josué, não os tema, porque os tenho dado na tua mão, nenhum deles parará diante de ti. É uma batalha que Deus estava nela também. Como Deus estava? Primeiro, na autorização de ir, e ainda o incentivo, que poderiam ir, não temer, porque teriam vitória. E assim vai Josué de repente, em surpresa, sobre aqueles reis que estavam combatendo a cidade de Gibeão. Mas observem o verso 11, que Deus também fazia parte da guerra, porque diz assim: e sucedeu que, fugindo eles de Israel, a descida de Bet-Horon, o Senhor lançou sobre eles do céu grandes pedras até a Zeca, e morreram. E foram muitos mais os que morreram das pedras da Saraiva do que os filhos de Israel mataram a espada. Deus entrava na guerra também.
Agora vamos comparar. Que vitória fácil Deus guerreando dessa forma. E eu creio que as pedras de Deus não vinham ao acaso, era com o endereço certo, né? Pedras certeiras, mais certeiras do que a pedra da funda de Davi. Voltando atrás e lembrando a situação das tribos, aproximadamente 40 anos atrás, quando estremeceram de medo diante desse povo e esqueceram do Deus que tinha livrado eles do Egito, do Mar Vermelho, sustentado no deserto, e ficaram com medo de tomar posse da terra prometida. São gigantes, as cidades são fortalezas. Mas o que é isso diante de Deus? Deus derruba as fortalezas e manda chuva de pedra nos inimigos. Olha como que Deus combate pelos seus. Analisando este fato e comparando com o medo deles no passado, não tem razão para ter medo. E hoje, na batalha das coisas de Deus, a igreja tem tido medo? Tem querido recuar para o deserto, em vez de tomar posse da bênção que Deus deu? Precisamos entender. Deus vai fazer alguma coisa por nós. O que vai ser, não sei. Mas nas coisas de Deus, vamos em frente. Vamos em frente. O socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra, ou então, mudando a palavra, que faz muralha cair, faz chover pedra do céu contra os seus inimigos. Se não bastasse isso, no verso 12, nós temos ainda uma outra situação. Os inimigos eram muitos, e fugindo, e correndo. A noite chegaria logo. Pronto. E a batalha teria que ser continuada em outros dias, indo atrás dos inimigos, já estariam mais longe ainda, e dispersos ou fortalecidos na reorganização dos exércitos. É quando então Josué usa aquela palavra, verso 12. Então Josué falou ao Senhor, no dia em que o Senhor deu os amorreus na mão dos filhos de Israel, e disse aos olhos dos israelitas: Sol, detente em Gibeão, e tu, lua, no vale de Aijalon. Verso 13 diz: e o sol se deteve, e a lua parou, até que o povo se vingou dos seus inimigos. Isso não está escrito no livro do reto? O sol, pois, se deteve no meio do céu, e não se apressou a pôr-se, quase um dia inteiro. Que dia longo! É o dia mais longo sobre a face da terra, diríamos assim. O sol se detém quase um dia inteiro, clareando todo o local da guerra, para que a guerra continuasse e os inimigos fossem vencidos. Aí está. Clamou Josué e Deus respondeu. Mas que liberdade de Josué! Será que ele pensou um pouquinho? É quando, irmãos, observe, impulsionado pelo Espírito de Deus, o servo de Deus faz coisas que nem imagina. O importante é estar revestido da graça do Senhor, ou como diz a palavra, cheio do Espírito do Senhor, conforme diz o profeta. Estou cheio da força do Espírito do Senhor. É como Pedro e João, não dá tempo de pensar. Não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, põe-te em pé. Pronto. Josué não pensou nada, só determinou. Sol detente e lua para. Aqueles que são contenciosos ficam perguntando, dizendo-se sábio ou querendo parecer sábio, afirmando, mas o sol não tinha que parar, porque nem é o sol que anda, quem anda é a terra. Mas Josué sabia disso? Não temos da relatividade, como até hoje nós ficamos observando, parecendo que o sol é que move, e a lua substitui o sol. Então Josué deu a ordem segundo aquilo que ele entendia,
mas a eficácia da operação é de Deus, que parou o que tinha que parar. Era para parar o quê? O sol. Deus não ia chamar em particular Josué e dizer: Josué, tem que te dar uma aula de astronomia, para você pedir correto. Como é que eu vou fazer uma coisa que você pede, sendo que você está pedindo errado? Nada. Nós pedimos a Deus uma cura, pedimos um milagre, pedimos uma resposta, uma direção, e Deus dá e acabou. Agora, Ele não vai nos ensinar direito para dar uma solução, Ele não vai ensinar medicina para nós pedirmos corretamente como Ele curar uma enfermidade. Nós pedimos uma bênção, e Ele é quem atua com eficácia. O que Josué pediu, o que ele entendia. O importante é que Deus fez o que era necessário. Se não é o sol que move, se é a terra, e junto com a terra é todo o sistema solar, e se junto com o sistema solar é toda a galáxia, e se junto com a galáxia é todo o universo, o importante é que Deus parou tudo o que tinha que parar, para que estivesse o sol clareando a região de Gibeão e a batalha continuasse até que os inimigos fossem vencidos. Observe, um fato simples. O importante é o poder de Deus. Se a ciência fosse determinar ou tivesse como alvo trazer Lázaro da sepultura, no estado de corrupção que ele estava, para a vida, eles estariam até hoje em reunião, sabendo, pensando e procurando entender por onde iam começar. Mas Jesus chega e diz: Lázaro, sai para fora. E pronto. Por isso que diz aquela palavra, e que o centurião sabia muito bem: Senhor, basta uma palavra, diga uma palavra, e o que tem que ser feito, será feito. E nós teremos a bênção, o livramento e tudo que nós precisarmos. Assim, aí está, nesse capítulo que estamos estudando, capítulo 10, Josué determinando que o sol parasse onde estava, a lua não avançasse, trazendo a noite, segundo o entendimento do passado, Deus operando maravilhas, Deus respondendo. E observe, ele não fez isso às escondidas, ele gritou no meio da batalha, e o povo viu quando ele estava gritando, e naturalmente ouviu. Alguém poderia parar, mas vai acontecer isso? E certamente aconteceu. Quase um dia inteiro. Deus tem poder, irmãos. Se fosse preciso quase 2 dias inteiros, uma semana inteira, não sei se eles iam ter força para guerrear uma semana inteira, mas Deus faria o sol estar parado, clareando toda aquela região, o tempo que fosse necessário. Pronto. Na sequência, nós temos no verso 14, isso registrado em memória na palavra que lemos aqui. E não houve dia semelhante a este, nem antes, nem depois dele, ouvindo o Senhor Deus assim, a voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. E tornou-se Josué e todo Israel com ele ao arraial a Gilgal. Pronto. Aí está a batalha. Batalha que transcorreu longa, mas Deus cooperando de todas as formas. Por que é que os pais desse povo não creram no Senhor há 40 anos atrás? Assim nós vamos entender, Deus ainda pode nos surpreender com muitas coisas que Ele ainda pode fazer em nossos dias. Deus é o mesmo, não mudou. Nem sempre Deus vai repetir a mesma receita, mas Ele tem receitas novas e que vai deixar a gente admirado. O seu poder para operar é com muita diversidade. Vamos crer, vamos esperar e vamos estar guardando todas essas coisas. Na sequência ainda deste capítulo, nos versos seguintes, o que temos é que os 5 reis fugiram, se esconderam numa caverna, mas são achados,
Josué os prende, os traz diante dos príncipes dos exércitos de Israel e de todas as tribos e manda que todos eles, os príncipes, coloquem os seus pés sobre o pescoço daqueles reis, dizendo que Deus faria assim, entregaria todos os inimigos na mão de Israel. Tão somente Israel deveria, naturalmente, como dizia Moisés, crer e não temer, porque nenhum dos seus inimigos pararia diante deles. E assim avança. Em consequência desta guerra, Josué continua a avançar naquela região de Gibeão, conquistando, vencendo mais 7 reis. E isso está registrado nos versos de 28 em diante. No verso 28 diz: naquele mesmo dia tomou Josué a Maquedá, feriu-a ao fio da espada e destruiu o seu rei, e eles e toda a alma que nela havia. E continua a palavra. Em sequência, no verso 29, uma segunda cidade chamada Libna. No verso 31, uma terceira cidade chamada Laquis. Verso 33, uma quarta cidade, diz a palavra, a cidade de Gezer, cujo rei era Orão. Verso 34, Josué em combate ainda, avançando para Eglon, a quinta cidade. Verso 36, a sexta cidade conquistada e o sexto rei vencido é Hebrom. Paremos um pouco. Hebrom, cidade, região onde Abraão peregrinou. Quase 500 anos depois, agora que está Hebrom sendo conquistada e definitivamente sendo de posse do povo de Israel. No verso 38, a sétima cidade naquela região, a cidade de Debir. E tudo isso, Josué foi avançando e conquistando todos esses territórios, todos esses reis. Chegamos ao verso 40 do capítulo 10. O que lemos é esta expressão: assim feriu Josué toda aquela terra, as montanhas e o sul e as campinas e as descidas das águas e todos os seus reis, nada deixou de resto, mas tudo que tinha fôlego destruiu, como ordenara o Senhor Deus de Israel. Verso 41, e Josué os feriu desde Cádiz Barneia até Gaza, como também toda a terra de Gósen até Gibeão. Toda essa região, é mais o sul, todo o sul, indo para Gaza, que é o lado ocidental junto ao mar Mediterrâneo, chamado Grande Mar, e à direita o Rio Jordão, como limite da terra de Canaã. Josué foi conquistando tudo. Lembrando que foi Cádiz Barneia onde o povo teve medo de avançar para tomar posse da terra prometida. E agora Josué está conquistando desde aquele ponto onde eles recuaram na caminhada do deserto e dali indo à frente toda aquela região sul. Sequência. Dando sequência, chegamos ao capítulo 11. O que temos no capítulo 11 ainda são as batalhas do povo de Deus, estendendo a posse na terra prometida. O que encontramos aqui no verso 1 e versos seguintes é que 4 reis se ajuntaram. E se não bastasse mais 4 reis se ajuntando, diz a palavra que eles foram avançando e arregimentando outros povos dos cananeus, formando um grandíssimo exército para combater a Josué à frente do povo de Israel. Por exemplo, vamos ler para termos noção. Sucedeu depois disso que, ouvindo Jabim, rei de Azor, enviou mensageiros a Jobabe, rei de Madom, e ao rei de Sinrom,
e ao rei de Aquisaf, e aos reis que estavam ao norte, e nas montanhas, e na campina para o sul de Quinerete, nas planícies e em Nafote-dor, da banda do mar, aos cananeus do oriente e do ocidente, aos amorreus, aos heteus, aos ferezeus, aos jebuseus das montanhas, e aos heveus ao pé de Hermon, na terra de Mispá. Saíram, pois, diz o verso 4, estes e todos os seus exércitos com eles, muito povo, em multidões como a areia que está na praia do mar, e muitíssimos cavalos e carros. Todos esses reis se ajuntaram e vieram e se acamparam junto às águas de Merom para pelejarem contra Israel. Chegaram a contar quantas regiões se ajuntaram? Primeiramente, 4 reis de 4 cidades, mas eles foram avançando para as planícies, para as montanhas, foram para o ocidente, foram para o oriente, convocaram os povos e ajuntaram um exército tremendo, entendendo que assim agora poderiam vencer Israel. Quanta gente se ajuntou? Qual o número deles? Gente como a areia que está na praia do mar. Se não bastasse isso, eles tinham muitíssimos cavalos. O que mais que eles tinham? Carros de guerra. Israel tinha quantos carros de guerra? Quantos cavalos de guerra Israel tinha? Nada. Lembremos que por Deus era proibido. Israel não poderia ser como a nação de hoje, que teria que ter exército com canhões, com aviões, com bomba atômica. Nada. Israel tinha que ir no temor do Senhor e na fé do Senhor. Só isso. Não precisaria uma estrutura de guerra grande. Nada. Nada. Precisava o povo crendo em Deus. E assim, observe, a batalha agora é enorme. Mas no verso 6 vem a palavra do Senhor, capítulo 11, verso 6. E disse o Senhor a Josué: não temas diante deles, porque amanhã, a esta mesma hora, eu os darei todos feridos diante dos filhos de Israel. Os seus cavalos charretarás, e os seus carros queimarás a fogo. Pronto. Paremos. A ordem do Senhor. Amanhã. Não ia durar um ano de guerra. Não. Amanhã. Eles estarão vencidos diante de Israel. Interessante. Para combater 5 reis, Josué teve que pedir o socorro do tempo ser esticado um pouco mais, o sol permanecer aceso no céu para darem conta dos inimigos, que eram muitos. E agora que os inimigos são uma quantidade tremenda, precisaria talvez uma semana de sol, né? Clareando o campo de batalha. Mas a palavra diz que o Senhor disse: amanhã. Amanhã. E diz a sequência dos versos, no verso 8, que o Senhor deu na mão de Israel e os feriram e os seguiram até a grande Sidom. Sidom já é no que hoje seria chamado Líbano. Então eles avançaram longe, indo bastante em território, combatendo os inimigos e vencendo-os. Agora, o verso 8 no final diz que feriram-nos até não lhes deixarem nenhum. E fez Josué como o Senhor lhe dissera: os seus cavalos jarretou e os seus carros queimou a fogo. Interessante. Nunca vi um exército fazer como o exército de Israel. Imagine hoje, um exército vence o outro, o que ele vai fazer é pegar todas as armas, todos os aviões, vai pegar todo o território, vai pegar todos os tanques de guerra, tudo, e ajuntar o seu exército para ficar mais forte. Mas a ordem do Senhor não era esta. Destrói tudo. O povo de Israel não podia ter cavalos de guerra. Pegava os cavalos de guerra treinados para a guerra e coloca para puxar carroça. E os carros de guerra? Queima, destrói.
porque quem dá vitória é o Senhor. Por isso que Davi veio dizer depois, do Senhor é a guerra. Ele é que traz a estratégia, traz a vitória para o seu povo. Como é que aconteceu isso? Conseguirem vencer uma multidão tão grande de uma forma tão rápida, nós não temos descrição. Naturalmente, Deus estava atuando, só que não ficou registrado como. Como também na nossa vida, Deus está agindo e às vezes nós não percebemos. Só temos resultado final, vitória. Mas Deus esteve trabalhando de uma forma naturalmente intensa, que não é registrado para nós. Ainda no capítulo 11, no verso, vamos dizer, 13, diz assim a palavra que quero fazer um comentário. Então somente não queimaram os israelitas as cidades que estavam sobre os seus outeiros, salvo Azor, a qual Josué queimou. Como ordenara o Senhor a Moisés, seu servo, assim Moisés ordenou a Josué, e assim Josué o fez. Nenhuma só palavra tirou de tudo o que o Senhor ordenara a Moisés. Paremos. Algumas cidades, segundo a ordem de Deus, tinham que ser destruídas. Mas muitas e muitas cidades não seriam destruídas, porque havia uma promessa no passado já da parte de Deus, que Israel entraria numa terra que manava leite e mel, e estariam desfrutando de vinhas que não plantaram, colhendo frutos da lavoura que não plantaram, morando em casas e em cidades que não edificaram. Por isso que algumas eram destruídas, razão era a ordem do Senhor, por alguma questão, como Jericó, Deus disse que estava amaldiçoado, mas as demais cidades, sendo conquistadas, serviam depois de morada para o próprio povo de Israel. É isso que estava acontecendo, lembrando a promessa de Deus que agora se cumpre, morando em casas, cidades, desfrutando de vinhas e lavouras, no que não tiveram trabalho algum, porque Deus daria na mão deles. Na sequência que temos nesse capítulo 11, é a conquista ainda que Josué vai tendo, estendendo a guerra para todos os lados, tomando todas as demais cidades. E o verso 19 ressalta: não houve cidade que fizesse paz com os filhos de Israel, senão os heveus, moradores de Gibeão, por guerra as tomaram todas. Não podia fazer paz. Era para serem tomadas todas as nações conquistadas, exceto, conforme já explicamos, vimos hoje, no nosso estudo do capítulo 9, os gibeonitas, os moradores de Gibeão. E continua a palavra no verso 21, frisando: naquele tempo veio Josué e extirpou os anaquins. Só que até aqui. Quem são os anaquins? Gigantes. Voltando 40 anos atrás, o povo estremeceu porque a terra tinha muitos gigantes. Mas aqui está Josué conquistando as terras dos gigantes e eliminando praticamente todos os gigantes. Só ficou de sobra gigantes na terra dos filisteus. E depois vai surgir gigante combatendo a Davi. Origem não é mais em Canaã, porque foram destruídos, mas lá entre os filisteus. E segue toda a luta e termina o capítulo 11 dizendo no verso 23: assim Josué tomou toda esta terra, conforme tudo o que o Senhor tinha dito a Moisés. E Josué a deu em herança aos filhos de Israel, conforme as suas divisões, conforme as suas tribos, e a terra repousou da guerra. Aí cessa a guerra, no sentido daquilo que foi sendo feito,
os inimigos primeiros que apareceram foram destruídos e sossegou. Nenhum inimigo se levantou nesse tempo contra Josué. E o que segue depois é a distribuição da terra que se inicia. No capítulo 12, diz aqui: as terras que Moisés deu às 2,5 tribos. Isso é falado quando já estão lá em Canaã. Lembre-se que as tribos de Ruben, Gade e metade da tribo de Manassés preferiram ficar lá do outro lado do Jordão. Ficaram lá. E Josué agora distribui as faixas da terra para estabelecer os limites das 2,5 tribos de Israel. Lembrando ainda no capítulo 12, que, a partir do verso 7, que os inimigos que foram sendo vencidos por Josué, diz a palavra, são 31 reis. Verso 7. E estes são os reis da terra, aos quais Josué e os filhos de Israel feriram daquém do Jordão. Quando fala daquém do Jordão, é no ocidente, antes de entrar para a terra prometida. Foram 31 reis, que o capítulo 12 vai enumerar a partir do verso 9. O rei de Jericó, 1. O rei de Ai, que está ao lado de Betel, outro. E vai seguindo verso após verso, relacionando todos os reis que Josué venceu. E isso vai se estendendo até concluir o capítulo 12 do livro de Josué, os 31 reis que foram vencidos. E a sequência, nós vamos estar continuando na próxima oportunidade de estudo que nós tivermos, a partir do capítulo 13. E é todo aquele sistema usado por Josué para repartir a terra. Observe que são 12 tribos, 2,5 já ganharam a sua porção de terra, na expressão bíblica, daquém do Jordão, antes do Jordão, e atravessando o Jordão, além do Jordão, da além do Jordão, ficaram 9,5 tribos ainda por receber herança. E a partir do capítulo 13, nós vamos acompanhar essa distribuição de terra no nosso estudo seguinte. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Amém. Todo dia, toda hora, muito mais prazer em ouvir. Radionet Grata Nova. Web Rádio, a qualidade que faz a diferença, cada vez mais necessária. Rede Grata Nova de Evangelização. Acesse nosso site www.horadadecisão.com.br. Hora da Decisão, tudo junto, sem acento.